Boa tarde, rapaziada do Descomplique Limite. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de papel de bolsa. Ontem a gente fez todo esse resumão aí de ciências. E agora a gente vai para uma parte um pouquinho mais complicada, que é a parte de história, rapaziada. O conteúdo de história, marcado papel de bolsa, vai cobrar segundo reinado e o processo de abolição da escravatura e independência do Brasil. São os capítulos 11, 18 e 19 do livro 2 do oitavo ano. Capítulo 11 e 12, né, vão abordar um pouco sobre a questão do período de independência do Brasil. Quando a gente fala de independência do Brasil, a gente tem que entender que o Brasil não existia na época do Brasil colonial. O nome Brasil foi dado posteriormente a alguns processos aí com o passar dos anos. Quando a gente fala de períodos da história do Brasil, a gente tem o período colonial, que ocorreu em 1530 até o processo de independência em 22. O período do Brasil Império, que durou menos de 100 anos. E nele, no período do Brasil Império, a gente teve o primeiro e o segundo reinado. Aí a gente tem a República do Brasil, né? Depois da proclamação da República, mas a gente tem ele dividido em dois momentos. Primeiro, é o que a gente chama de República Velha, que foi até a Revolução de 1930, então foi de 89 que é 1930. E a Nova República, que é de 1930 até 2025, que tá tendo agora. Lembrando que a gente poderia dividir em mais etapas, poderia. O Brasil colonial a gente poderia dividir em pré-colonial e colonial, né? Porque o pré-colonial foi de 1500 a 1530, por isso que o colonial, né, eu coloquei 1530. O Brasil Império de 22 a 89 eu poderia dividir em período regencial, primeiro e segundo reinado. República, eu já dividi em República Velha e Nova República, eu ainda poderia dividir a República Velha em República da Espada, Oligarquia Rural. Depois eu poderia dividir a Nova República em Era Vargas e a ditadura brasileira. Mas a gente vai focar na parte que vai cair na prova, que são exatamente essas duas etapas aqui: o Brasil Império e o finalzinho do Brasil colonial. Então, quando a gente fala de período do Brasil, a gente tem que retomar algumas ideias que aconteceram antes do Brasil virar independente, que ainda é relacionado ao período colonial. Não vamos falar ainda de latifúndio, de sistema de produção, mas sim do que aconteceu antes da chegada da corte portuguesa. Então, independência do Brasil. Então, vou colocar processo de independência. Falando de processo de independência do Brasil, temos que lembrar o que estava acontecendo na Europa naquele contexto. Se a gente for retomar tudo, a gente vai ter que voltar lá pro feudalismo para explicar o processo do início do surgimento das burguesias, para a gente chegar na Revolução Francesa, da Era Napoleônica e aí chegar no bloqueio continental. O bloqueio continental foi em 1806 e afetou diretamente o Brasil. Se você não lembra o que aconteceu, o bloqueio continental ele foi uma ordem do Napoleão Bonaparte, o que ele proibiu que fossem comercializados com a Inglaterra. Vamos lembrar ainda no período colonial que o Brasil ele serviu de Portugal para o Tratado de Panos e Vinhos, que foi um tratado entre Inglaterra e Portugal. Então eles comercializavam com a Inglaterra. E aí, com a ordem de Napoleão, Portugal não poderia fazer esse comércio de volta. Como resultado, eles teriam ou que parar de comercializar, ou eles teriam que mudar para um outro local. Só que eles continuaram comercializando com a Inglaterra, só que utilizando o porto do Rio de Janeiro. O porto brasileiro, na real, né? Então, em 1808, a gente teve a mudança da corte portuguesa para o Brasil.
quando a gente tá falando desse período, a gente tem que lembrar que é o seguinte: quando a corte portuguesa veio pra cá, eles vieram e o rei na época era o rei Dom João VI, o rei ali de Portugal, e teve a transferência dessa corte real para o Brasil. Tiveram algumas mudanças, como por exemplo, um monte de casas foram tomadas e um monte de medidas foram realizadas nessa época. Mas o que a gente mais tem que saber foi o seguinte: a gente tem que lembrar da abertura dos portos das Nações Amigas, que foi uma maneira, uma ideia planejada do auxílio britânico para que o estado ali de Portugal continuasse comercializando, tá? Então a gente tem que lembrar muito bem dessa ideia, porque ela está relacionada diretamente com o bloqueio continental. Então, a abertura dos portos foi um tratado, né, em 1810. Tratado de isso. Foi um tratado ali em 1810. Abertura dos portos das Nações Amigas. Aí a gente teve uma penca de mudança no Brasil, um monte de mudanças no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. E vamos lembrar de alguns tratados de comércio e navegação. Por causa da abertura dos portos das Nações Amigas, a gente tem que idealizar e relembrar que, na teoria, o Estado português não poderia comercializar com a Inglaterra. E aí, o comércio da Inglaterra estava sendo feito pelo Brasil. Então, querendo ou não, seria o Brasil aí atuando nessa comercialização. Esses tratados que tiveram influência direta nessa decisão, a gente vai chamar aqui, ó, de Tratado de 1910. De 1810, né? E aí a gente tem a abertura dos portos das Nações Amigas, e a gente também tem um outro tratado, que era o Tratado de Comércio e Navegação. Nesse tratado, a gente tem que lembrar de alguns pontos importantíssimos para a gente não esquecer na hora da prova. Primeiro ponto: nesse tratado de comércio e navegação era dado alguns impostos, né? Quais impostos que eram colocados? Esses impostos eles eram atribuídos a alguns países que comercializavam ali com a região do Porto Brasileiro. O Tratado de Comércio e Navegação colocava 15% de imposto para a Inglaterra. – 16% para Portugal. E o mais importante, 24% para outros países. Sim, esses 15% para 16% para Portugal foram porque a corte portuguesa estava no Brasil, mas a taxa de imposto foi atribuída por causa que mesmo o Brasil sendo colônia de Portugal, ainda havia um custo para trazer. Não é só porque o Brasil ele era colônia que não haveria um custo do transporte da mercadoria de Portugal para o Brasil. Então teve esse custo e a porcentagem sobre esse valor. Engraçado que a gente tem que lembrar é que da Inglaterra para Portugal tem uma diferença de 1% de impostos, só que 24% de impostos para outros países. E uma coisa importante que a gente tem que lembrar também desse tratado de comércio e navegação era que esse tratado também anunciava o fim do trabalho escravo. Não necessariamente, não diretamente, mas era uma das coisas que a gente tinha que se preocupar na época desse tratado. O fim do trabalho escravo no Brasil. O fim do tráfico de escravo do Brasil, né? Do tráfico escravo. Então, nessa teoria, nessa abertura do Tratado de Comércio e Navegação, eles não autorizavam nenhum tráfico de escravos ali. Mas a gente tem alguns pontos contraditórios aí, tá? Que a gente vai falar mais pra frente. E aí,
eu vou passar bem rapidinho mudanças que aconteceram no Rio de Janeiro, porque isso não é uma coisa muito importante. Aqui eu tô abordando o capítulo 11, que foi a chegada dos portugueses no Brasil. A parte da independência é no capítulo 12 mesmo, mas eu tenho que abordar isso porque a gente precisa entender depois, quando a gente for usar o segundo reinado, dessas diferenças, tá? Depois do Tratado de 1910, esses processos de independência, a gente vai falar um pouco agora sobre as mudanças no Rio de Janeiro. Eu falei sobre as casas tomadas, tá? Aqui tem bastante coisa que eu vou até colocar em letra pra gente ir dando uma olhada. E aí eu vou comentando com vocês, tá? Como a corte portuguesa chegou ao Brasil, vamos lembrar das informações que a gente tinha. As informações eram muito demoradas para chegar. Então você tinha informações que demoravam 3 meses, né? E aí a gente tem que lembrar que por mais que a corte tenha vindo para cá, ainda teve algumas mudanças. Primeira coisa, a estrutura do Rio de Janeiro, então eles colocaram como uma capital europeia. O que significa isso? Rio de Janeiro parecido com Lisboa. Rio parecido com Lisboa. O Rio de Janeiro teve muita arquitetura utilizada lá. Falando em arquitetura, né, a gente tem que lembrar de algumas artes ali, que tinha algumas artes no Rio de Janeiro que foram de influência estrangeira. Porém, uma das coisas que também teve foi uma missão artística francesa em 1816. No Rio de Janeiro, em 1816, teve uma missão artística francesa, que nada mais era do que influências artísticas da França no Brasil. Outro detalhe bem importante, foi criado pela primeira vez o Banco do Brasil. E ainda mantém aberto até hoje. Agora a gente, falando de informação que eu tinha citado, foi criada uma imprensa chamada Imprensa Régia, onde, lembrando que Régia significa do rei, beleza? Faculdades, né? Então, a faculdade de medicina, tá? No estado do Rio de Janeiro. E na antiga capital, né? Quando ainda era lá na época da cana-de-açúcar, lá em 1700, era de direito. Então foi criado medicina no Rio de Janeiro e direito na Bahia. Fechou? E ainda tinha escolas, tá? Escolas reais pra galera lá da corte portuguesa. Então, escolas reais. Escola Real da Arte e Ciência. E ofícios. Lembrando que ofícios, né, significa trabalho. São as mais importantes, tá? A gente pode citar a Biblioteca Nacional também e o Paço Imperial, que foram outras medidas tomadas, mas são medidas mais abertas, assim, eu diria, tá? Em 1815 ocorreu o Congresso de Viena, tá? Aí, se eu falar muito do Congresso de Viena, eu vou dar mais foco para o imperialismo do que para a história do Brasil, né? Eu ainda nem vou colocar, porque como o foco aqui é mais a história do Brasil, eu vou só dar uma citada para vocês entenderem. Porque basicamente no Congresso de Viena, o Dom João VI, ele foi obrigado a voltar. E ele sabia que teria um risco de independência. E ele eleva a condição política do Brasil. Agora a condição política do Brasil era o Reino Unido de Portugal, tá? Então, mudanças ainda que a gente, eu vou atribuir aqui.
1815, né? Foi o Congresso de Viena. Foi na Áustria, né? Dom João VI é obrigado a voltar. E aí, a gente tem um problema, que era o risco de independência. Se não tem rei ali, poderia ter um risco de uma independência. Porque a gente não tem uma galera controlando o pensamento, a mente do povo que estava no Brasil colônia. Que estava numa colônia de Portugal, tá? Então a gente tem ocorreram uma revolta chamada Revolução Liberal do Porto em 1820, que aconteceu na cidade de Porto, porque a galera estava revoltada com o rei Dom João. E lembrando que isso aconteceu em Portugal. Em 1820, a galera de Portugal ficou revoltado com o rei João, o rei Dom João VI, e aí teve a Revolução Liberal do Porto, tá? Beleza, aí a gente vai passar de uma forma bem breve até a gente chegar à volta de Dom João. E o Pedro de Alcântara virou um rei, ele virou um regente ali do Brasil. Ele tava comandando um grupo ali que comandava, mas ele não era ali, né, o imperador nem nada. Aí agora a gente vai voltar um pouquinho, vamos avançar na real um pouquinho, tá? Para processo de independência no Brasil. Se bem que já é o que eu tô falando aqui, né? Sobre o processo de independência. Então, vou colocar, início da independência efetiva, tá? Vamos marcar uma data aqui bem interessante, tá? Que foi no ano de 1822, né? No dia 9/1 de 1822. Foi marcado o dia do fico, tá? Onde o Dom Pedro ali, que era o regente, o Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, ele manteve ali sua estadia no Brasil. Também ele decretou ali o decreto do Cumpra-se. O que era? Qualquer ordem de Portugal só seria aceita se Dom Pedro autorizasse. Então, qualquer ordem de Portugal teria que passar por Dom Pedro. Nada que fosse imposto passaria se o Dom Pedro não autorizasse, tá? Agora a gente vai para um ponto, uma parte que é um pouquinho polêmica, tá? Quando a gente fala da história do Brasil, que é de fato o dia da independência, que aconteceu no dia 7 de setembro aí, 3 dias, agora eu tô gravando dia 10, né? Há 3 dias atrás, foi o dia da comemoração da independência do Brasil, tá? Que foi a declaração da independência por Dom Pedro. E tem uma coisa muito importante, que é quando a gente vê aquele quadro do Pedro Américo. Que é aquele quadro de Dom Pedro segurando a espada e gritando independência ou morte. Aí a gente... Se a gente perceber, essa imagem ela é na verdade uma retratação de algo que não foi visto por Pedro Américo, tá? Porque esse quadro foi pintado muitos anos depois, beleza? Então, aquele quadro de Pedro Américo, ele não realmente mostra o que aconteceu. Não existe, né, muitos históricos de que realmente houve aquele grito, tá? Ou se foi algo meio que metafórico, mas, enfim, declaração de independência, como a gente foi assim, né, nas margens do rio Ipiranga. O problema era o seguinte: por que a gente não considera independência ali no dia em 1822? Muita gente considera que o Brasil já meio que estava independente, porque o que seria ser independente? Só o país não mandar mais? Aqui no decreto do Cumpra-se, as ordens de Portugal só seriam aceitas se o Dom Pedro autorizasse. Então meio que não era uma relação direta e quebrava o pacto. Quando a gente lembra do sétimo ano, uma das coisas que definia o pacto colonial era que a colônia só iria fazer comércio com a metrópole.
se o Porto estava comercializando com outros países, então já quebrou o pacto colonial ali. Mas aí a gente tem em 1822 a Declaração da Independência. Se a gente for pensar na teoria, o Brasil já não era mais independente em 1808, em 1810, né? No negócio ali do Decreto dos Portos das Nações Amigas, né? E nem do Tratado de Comércio e Navegação. Porque como que vai comercializar para a Inglaterra, sendo que o Pacto Colonial afirmava que uma colônia só comercializa com a metrópole? Outro detalhe, por que aqui também não seria, na prática, não é uma independência? Porque o Brasil ainda tinha a mesma religião e cultura. Quando um país vira independente do outro, normalmente esse país ele quer ser independente porque ele não quer mais alguma coisa que foi imposta a esse país. Eles querem viver a vida da comunidade com as mesmas culturas e mesmas ideias. Só que então a gente tem sem mudanças de cultura, língua, né, idioma, né? Sem mudanças de cultura, idioma e outra também, a religião e os comandantes, tá? Era o mesmo, era a corte portuguesa, não mudou. É, comandantes portugueses, né? A economia, nada disso mudou. Não mudou nada, tá? Outra coisa, batalhas de independência, participação de escravos. A gente não teve isso. Porque o Brasil ele ainda era dependente de Portugal. Tá? O Brasil ainda era de Portugal. Batalha de independência era batalha de participação de escravos e não de participação popular. Né? Batalha de independência. A gente teve uma na Bahia. Que foi uma participação de escravos, tá? Apenas. Ou seja, você vê que não teve meio que uma participação popular e ninguém ali, essa galera sentiu aí na pele a diferença. Ainda tem aqui, quando abro no caderno, tem uma comparação da diferença da independência da América Espanhola para a América Portuguesa, que foi o Brasil, tá? Eu não preciso muito falar sobre isso, mas temos que lembrar o seguinte: na América Espanhola a gente teve fortes guerras, muitas guerras em todas as regiões. No Brasil, as guerras foram isoladas, como na Bahia. Lá a gente teve participação popular, toda a galera participava. Aqui a gente teve uma participação só da elite brasileira e, no caso ali, das batalhas que aconteceram dos escravos. Outro detalhe, tirando o México, viraram tudo repúblicas. No Brasil ainda mantiveram a monarquia. Então, a gente tem um contraste imenso, tá? A gente tem um contraste imenso quando a gente fala de a diferença da América Espanhola para a América Portuguesa em termos de independência, tá? Depois a gente termina aqui a questão do período colonial e a gente inicia o Brasil Império. Como eu disse no começo, o Brasil Império ele foi dividido em primeiro reinado, regência e segundo reinado. Tem um detalhezinho, tá, rapaziada? A gente não vai falar do segundo reinado, do primeiro reinado, perdão, porque é um conteúdo que não está aqui na folha da prova. Vai cair segundo reinado, tá? Não vai cair o primeiro reinado. Se eu for passar brevemente aqui, vai tomar muito tempo, tá? Mesmo eu falando da Constituição de 1824, que eu vou falar dessa Constituição mais pra frente, mas o primeiro reinado aconteceu terminou em 1831. Aí eu vou ter que pular aqui então essa parte ali do primeiro reinado e vou pular a parte regencial até a gente chegar no segundo reinado. Tá, eu não vou falar das guerras, por exemplo, Revolta dos Malês, Revolução Farroupilha, que foi no período regencial. A gente vai pular tudo isso, porque a única coisa que vai realmente cair é só o segundo reinado, tá? Que é o capítulo 18. Então, vamos lá.
Considerando que você já entendeu o que aconteceu no primeiro reinado e considerando que você já sabe o que aconteceu no período regencial, a gente tem uma diferença nesses primeiros reinados, do primeiro e do segundo reinado. Como você sabe, o primeiro reinado ele começou depois da tal da proclamação, independência ou morte. De um tempo para cá, Dom Pedro I morreu. Dom Pedro II assumiu em 1840 no golpe da maioridade, com apenas 14, 15 anos. Então a gente inicia o primeiro reinado, que foi dividido em algumas etapas, em duas etapas na real. A primeira fase do período do segundo reinado, tá? Ela aconteceu no Vale do Paraíba. E ela terminou, ela foi de 1831 a do período regencial, né? Então foi 1840. Menos tempo ainda, né? Até 1800, cerca de só 10 anos. Segunda fase, ela foi lá no Oeste Paulista. Então, em São Paulo, e ela foi até... Ela foi depois de 1850 e ela terminou em 1889. Tá. Uma característica do segundo reinado que a gente tem que lembrar para prova é o seguinte: café, expansão do café. Naquela época eles trocaram o açúcar. Lembra que a gente teve o açúcar, depois a gente teve o ouro e por último a gente vai falar do café. O café foi o último tipo de plantação e mantém até hoje junto com o açúcar, mas na época do período do Brasil Império. Falando da primeira fase, eu vou falar sobre o Barão de Mauá, né? Hoje em dia tem uma cidade com o nome dele. Esse período, né, a Era Mauá foi de 1845 a 1860. Então a Era Mauá, que a gente fala do café, né, em termos de exploração do café, ela foi um período que estendeu ali desde do começo da primeira fase até ali o final, metade daí da segunda fase, que aconteceu no Oeste Paulista, e ela tem a ver sim como café, tá? Então, o que aconteceu? O Barão de Mauá, Barão, eram os donos de café, das grandes latifúndios de café. E ele era, né, um empresário industrial. Tá? E aí, ele criou a primeira ferrovia do Brasil. Ele fez também uma ligação telegráfica. Teve, né, o telégrafo, que é aquele aparelhinho lá, tá ligado? Que se aperta e vai saindo por código Morse. Então ele fez uma ligação telegráfica Brasil-Europa. Inovou a forma de comunicação, tá? Outra coisa que ele também fez, tá? Ele fez uma iluminação pública no Rio de Janeiro. Antes era o lampião, né, que tinha que ficar acendendo. Daí ele conseguiu fazer, né, essa ideia aí de uma iluminação pública. Em vez de você ter que usar o lampião na casa, porque não tinha a elétrica ainda, tá? Você tinha que acender ali um lampião que se acendia. Ele fez isso, né, uma iluminação pública no RJ. Por último, mas não importante, ele criou um estábulo, que é um lugar, né, que usa para guardar o barco, e também o Banco Mauá. Essas são as características do segundo reinado? Nem, não necessariamente. Essas são características do período da Era Mauá, principalmente feitos daí do Barão de Mauá, que aconteceram nas duas primeiras fases do segundo reinado. Ainda aconteceram um monte de mudanças e a gente vai falar do que a gente tem que focar no segundo reinado, que é a Guerra do Paraguai.
O segundo reinado, ele não era um período que a gente considera um reinado pacífico, como nenhum dos outros, mas a gente considera o mais importante por causa que ele tem a ver com a Guerra do Paraguai e com o início da República. A República só iniciou por causa, não só iniciou como uma exclusão, mas um dos fatores que levaram com que a República fosse proclamada em 89 foi justamente um dos fatores seriam a Guerra do Paraguai. Então vou abrir aqui essa guerra, lembrando que aqui o rei era o rei Dom Pedro II. Vamos lá. Para entender a Guerra do Paraguai, tem que entender alguns fatores que levaram a essa Guerra do Paraguai. E essa guerra, ela não é chamada assim em outros países, ela é chamada Guerra da Tríplice Aliança. O que aconteceu aqui que é importante a gente entender? Essa ideia da Era Mauá, que foi antecedida pela etapa da Guerra do Paraguai, que aconteceu uns 4 anos depois, tinha um rio ali que era utilizado, que passa pelo Mato Grosso e o Paraguai, tá? E era um rio que o Brasil teria ali para ele. Paraguai gostaria de utilizar esse rio para transporte. E adivinha só, o Brasil ali acabou não autorizando, então a gente teve as invasões. O Brasil recusa esse pedido da livre circulação dos rios, principalmente o Rio Paraguai e o Rio Paraná. Eram ideias de que o estado do Paraguai poderia utilizar o Rio Paraná e o Rio Paraná e o Rio Paraguai, que pertence ao Rio Paraná da divisão do Brasil, para as livre circulação de comércio. Então passar ali os materiais, porque assim, por mais que uma parte seja do Brasil ou algumas partes sejam outras ou totalmente do Brasil, esses rios eles passam por outros países também, né? O Rio Paraná também, ele divide ali o estado de São Paulo com Mato Grosso, enfim. Era um rio ali que eles poderiam estar utilizando para transportar. E o Brasil negou esse pedido. E a gente começa a primeira etapa dessa guerra, tá bom? Deixa eu só ver como é que eu fiz antes, tá? Primeira etapa dessa guerra aconteceu no dia 23 de dezembro de 1864. E ela foi uma invasão Paraguai ao Mato Grosso. Essa tal invasão paraguaia ao Mato Grosso foi um dos motivos que eclodiu essa guerra. Eles não autorizaram, eles invadiram mesmo assim. Aí, o que acontece? A Argentina também, vamos lembrar um detalhe, tá? O Brasil perdeu ali a Guerra da Cisplatina, então ali virou o Uruguai, mas antes era anexado ao Brasil, tá? Então, em maio de 1865, no ano seguinte, né, ao início dessa guerra, o Paraguai vai declarar guerra à Argentina. Simples assim, o Paraguai declarou guerra para a Argentina. Porque a Argentina recusou o acesso à província de Corrientes, que pertence à Argentina. Pertencia, né? Não sei ainda se hoje pertence, mas na época era da Argentina. E aí foi formada uma tríplice aliança. Lembrando que tríplice aliança, tríplice entente, que quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, não necessariamente tem algo a ver com essa tríplice aliança. Porque, né, quando a gente fala de tríplice aliança, mas tríplice aliança na verdade seria um acordo militar entre os países durante uma guerra. É que ela ficou famosa na Primeira Guerra Mundial por causa de nome dela e tal, mas ela já existiu em outras guerras, tá? Por isso que a gente, em alguns lugares, a gente chama Guerra da Tríplice Aliança, que era Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Então Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai.
Aí a gente tem o exército do Paraguai era muito melhor. Então ele tinha uma superioridade inicial. E aí a gente continua com uma das coisas que sempre deu problema e sempre vai dar problema quando a gente fala isso, que é um empréstimo da Inglaterra. De novo, a Inglaterra ganhando com empréstimos, tá? Então, de novo, a gente tem o empréstimo da Inglaterra ao Brasil. Além disso, a gente pode somar com o apoio dos voluntários da pátria, que eram a galera que se voluntariava para ir pra guerra. E aí a gente começa a parte que é mais polêmica, que foi a alforria. A alforria é uma carta de liberdade, tá? E elas foram dadas aos escravos que participariam e voltaram vivos à guerra. Então você imagina, uma galera desesperada pela liberdade vê uma oportunidade de simplesmente ser livre, só que, né, teria que, infelizmente, participar de uma guerra. Então você pensa se realmente vale a pena você ir pra guerra ou não. Se você voltar vivo, prometem a você que você sairia livre. Você literalmente sairia livre da guerra. Aí a gente tem esse problema, que isso nunca aconteceu, né? Então, uma carta de liberdade, os escravos nunca foram soltos, tá? Isso foi um dos problemas que ocasionou o fim do segundo reinado, tá? Agora a gente vai ter o fim da guerra. Teve conflito armado, né? E pega só quanto tempo que demorou. No dia 11/6 do mesmo ano, 1865, a gente tem uma vitória da Tríplice Aliança na Batalha de Riachuelo. Então, vitória da Tríplice Aliança na Batalha de Riachuelo. Agora começa o aumento ali dos tempos. Em abril de 1868, então aí a gente já tem 3 anos aí, né? 2 anos e pouquinho. A gente tem a concentração das forças paraguaias na fortaleza do Maitá. O fortaleza do Maitá foi um monte de foram perseguidos, né? O exército paraguaio, eles foram mantidos em uma fortaleza. Então, os que não morreram, os que não estavam invadindo, eles foram mantidos nessa fortaleza. Então, concentração das forças armadas paraguaias na fortaleza do Maitá. E agora a gente encaminhou pro fim da guerra. Aqui, basicamente, o Brasil já tinha, a Tríplice Aliança já tinha vencido a guerra em 68. Estava todo mundo ali, né? Mas não. Mesmo a gente tendo uma galera ali que estava desesperada pelo fim da guerra, a guerra só acabou em março de 1870, tá? Então foi uma guerra que começou no final de 64, terminando em 70. Tem ali 5 anos e meio. Solano Lopes, que era ali o presidente na época, né? O superior total, é assassinado. O nome da região que ele foi assassinado, né? É chamado região de Cerro Corá. Tá? E a redenção. Paraguai.
E este é o final da Guerra do Paraguai. Então aí a gente acabou a Guerra do Paraguai. Beleza. Tá, acabou a guerra. E agora? Toda vez que a gente estuda uma guerra, a gente estuda as causas da guerra e depois que a guerra acaba, a gente sempre discute as consequências. Então, ó, consequências da guerra do Paraguai. Vamos lá. No Paraguai, a gente vai discutir os problemas dessa consequência no Paraguai mesmo. E depois a gente vai discutir no Brasil. Então, ó, no Paraguai, a gente teve morte de 98. Foi praticamente um genocídio aí. 98% da população adulta. Então, para repopulacionar isso aí, né? Seriam os problemas que eles teriam ali para resolver. E aí a gente fala no Brasil também, que teve consequências no Brasil. Teve. Foram muitas mortes, assim? Foram, mas não tanto. A gente teve no Paraguai. E aí a gente começa com o nosso problema. Movimentos abolicionistas. Galera, escravos voltou da Guerra do Paraguai. E nada. Voltaram da Guerra do Paraguai e eles não foram soltos. Então a gente tem uma galera que voltou de uma Guerra do Paraguai totalmente desesperado porque foi na guerra para ser solto por causa do acordo lá de Aforria e acabou acontecendo que não foram soltos. Então a gente teve esse problema. E aí a gente vai discutir sobre algumas leis que são importantes a gente discutir essas leis, tá? Então a gente encerra aqui. Aqui, né, hoje eu vou encerrar agora a parte do segundo reinado. Segundo reinado é isso. Como que terminou o segundo reinado? Terminou o segundo reinado por causa da Guerra do Paraguai, de insatisfação da galera, menos, né, da elite popular. Um monte de gente estava contra Dom Pedro, e aí começou o movimento da República. Isso a gente vai abordar foi abordado no começo do nono, e não é algo que a gente gostaria que caísse. Então, antes agora da gente falar do fim do segundo reinado, eu vou pegar o capítulo 19, que é o último capítulo de história, e eu vou falar do que aconteceu nesses movimentos. Porque os movimentos, todo movimento que tem no Brasil, ele tem por causa de uma razão ali. Nunca vai ser um motivo em vão. E nesse caso era por causa dessa tal de alforria na Guerra do Paraguai, tá? E aí então a gente fala direitos no Brasil no século XIX. Vamos lá. Leis abolicionistas. Vamos começar com a lei mais... uma das primeiras leis ali, que foram ali, né, lá nessa época, aqui antes da Guerra do Paraguai, tá? Em 1831, foi a Lei Feijó, chamada também de Lei para os ingleses verem, que não estava tendo a escravidão, que é o fim do tráfico escravo. Então é o seguinte, não entrava mais galera escrava lá. Teve a fiscalização? Não teve. Então, essa lei ali foi meio que cagada. E um tempo depois, em 1850, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz. Aí sim, não chegava. Mas, então ela era uma lei, qualquer recém-chegado
ao Brasil, recém-chegado ao Brasil, era livre. Depois da Guerra do Paraguai, a primeira lei no ano seguinte, em 71, é a Lei do Ventre Livre. Aqui começa as indenizações, tá? Depois dessa lei a gente tem a questão da indenização. A Lei do Ventre Livre era qualquer um nascido no Brasil era livre. Agora que vem a polêmica do bagulho, que são as indenizações. A indenização era entregar ao orfanato. Então, o cara poderia entregar ao orfanato, tá? Quando ele fizesse 8 anos. Cerca de 1% realmente foi liberado para o orfanato. Isso era uma condição. Ou usar o trabalho dele, o trabalho da cria por mais 13 anos. Ou seja, na real ele só seria livre aos 21. Então não era bem uma lei do ventre livre assim, tá? Saímos do ventre livre e em 85, né? Ou seja, um tempo depois, a gente tem a lei dos sexagenários. A lei dos sexagenários foi uma lei que dizia basicamente o seguinte: acima de 60 anos seria livre. Na teoria, se você fizer 60 anos, você vai livre. Não. Aí a gente ainda tem a indenização, né? Não existia indenização em dinheiro. Esse caso era o seguinte: trabalhava mais 3 anos até o máximo 65 anos. Ou seja, tiveram casos que mais gente foi livre pela lei dos sexagenários do que pela lei do ventre livre, tá? Por que pela lei do ventre livre? Se você olhar, uma criança que nasceu em 71 só seria solta aos 21 anos de idade. Se você lembrar e somar 71 mais 21, você vai ter 1902. Né? 1892, isso. Em 1888 teve a Lei Áurea. Essa aí todo mundo já sabe, né? Sem indenização. Isso é fim definitivo dos escravos. Tá. Beleza. Acabamos. Lei definitiva dos escravos já era escravidão. Aí a gente tem um tema que fala do seguinte: em 1888 teve a Lei Áurea, todo mundo era livre, mas acabaram que muitos mantiveram nos latifúndios. Por quê? Muitos se mantiveram nos latifúndios porque eles sairiam para onde? Eles seriam negros. E naquela época existia um negócio que veio dos Estados Unidos chamado apartheid, segregação entre os negros e brancos, como se negros fossem mais, entre aspas, espécies diferentes e seriam isolados. Então, o fim definitivo dos escravos era que ninguém seria escravizado. Porém,
eles iriam para onde. Então aconteceu que muitos ainda ficaram ali. Então, com isso, a gente finaliza aqui o conteúdo dado, né? Mas porque é o seguinte, né? A gente tem também uma constituição chamada Constituição da Mandioca. Teria sido feita em 1823, só que ela está relacionada ao primeiro reinado. A Constituição que realmente foi outorgada em 1824. E essa Constituição, ela tá tudo relacionado ao primeiro reinado. Depois a gente teve uma nova Constituição, eu não lembro em que ano que foi, mas já era na República. E então basicamente aqui a gente já acabou com o conteúdo inteiro. Aqui esse capítulo 19 são as leis, tá? Todas essas leis tem que saber, que são a parte mais importante. Então, rapaziada, agora finalizamos a parte de história pra prova, tá? É um resumão de tudo que você precisa saber. Processo de independência do Brasil. Você tem que saber um pouco da divisão, não tem que saber isso, tá? Então vamos lá, o que você realmente precisa saber de tudo de história. Tem que saber da chegada da corte portuguesa e os motivos. Tem que saber dos tratados de 1810, que aí você tem que lembrar que ali já teria uma quebra do pacto colonial. Tem que lembrar que a independência não foi considerada muito uma independência forte por causa dessas três razões aqui. Ainda era dependente de Portugal, não tinha mudanças de cultura, idioma, religião, enfim, economia, e as batalhas de independência foram isoladas. Aí você fechou os capítulos 11 e 12, que relacionados à questão do processo de independência. Aí a gente vai pro segundo reinado, tem que saber as duas divisões do Vale do Paraíba e o Oeste Paulista, que dividiram no segundo reinado. Algumas ideias do Barão de Mauá, pelo menos 3, eu colocaria que fez a primeira ferrovia do Brasil, ligação telegráfica do Brasil e da Europa e do Banco Mauá. Tem que saber da Guerra do Paraguai, o motivo da Guerra do Paraguai. Não precisa saber muitas datas, mas precisa saber da Tríplice Aliança e que o Brasil saiu vitorioso junto com a Argentina e o Uruguai. Tem que saber um pouco das consequências mais da parte do Brasil. E aí já puxa pro capítulo 19, que vai falar sobre essas leis abolicionistas e o fim da escravidão no Brasil. Poderia falar sobre outras leis que foram surgindo depois e poderia falar sobre o fim efetivo do segundo reinado? Sim, porém, como a matéria é relacionada ao 8º ano, e a gente só vê isso no 9º ano, o segundo reinado ele basicamente ele acaba ali com a insatisfação. Tem um monte de outros motivos que foram contra Dom Pedro I, principalmente por causa das leis abolicionistas. Os donos dos latifúndios ali, os barões, ficaram contra. A Igreja Católica ficou contra Dom Pedro II e ainda outros grupos que ficaram contra ele, gerando o processo de os militares também. E aí, por causa da Guerra do Paraguai, gerando ali o processo da República do Brasil. Fechamos aqui, rapaziada. Vou dar uma pausa agora para arrumar as coisas e montar o material de geografia para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Lembrando que a parte de geografia não está muito complicada, a gente vai terminar rapidão. Pronto, rapaziada, vamos lá. Como a galera que estuda desde o 6º ano sabe, o professor Clayton não utiliza caderno, então não tem muito onde olhar as coisas, a não ser no livro, tá? O conteúdo que ele está colocado aqui, ele é relacionado ao 7º e 8º ano, né? Esse um ano ali, entre agosto ali, setembro, até o começo do ano de 2024, no nosso caso, né? Que começou em fevereiro, esses meses abordaram os conteúdos aqui, tá? Aqui ele colocou que ele vai cobrar algumas informações que são relacionadas ao que a gente chama de geografia populacional, que são umas medidas ali para a gente interpretar a análise da população. Como que a gente faz isso? Ele colocou as taxas de natalidade, mortalidade, fecundidade e mortalidade infantil. E expectativa de vida com pirâmides etárias. Eu vou mostrar pra vocês, ensinar como que a gente olha uma pirâmide etária, tá, rapaziada? Pra vocês entenderem aqui. Eu pesquisei aqui uma pirâmide etária, acho que muita gente já sabe, já viu pelo menos uma vez esse negócio aqui. Ele mostra a idade da população. E aqui a gente vai ter que entender o seguinte para estudar pirâmide etária, tá? Então eu vou colocar aqui em análise da pirâmide etária. Quando a gente fala disso, tem que prestar muita atenção no que exatamente é analisado na pirâmide etária, tá? Porque tem um monte de informação e elas estão relacionadas principalmente à expectativa de vida e taxa de natalidade. Na taxa de natalidade é a mesma coisa que a quantidade de pessoas nascendo, tá? E a gente tem que entender como que funciona o corpo, a base e o topo de uma pirâmide etária de um país desenvolvido e
subdesenvolvido. E também os problemas que isso pode levar. Se você olhar essa primeira pirâmide etária que eu peguei aqui, ela tá bem zoada, né? Eu vou pegar essa aqui. Isso aqui tá com o Brasil 2023, tá, rapaziada? E a gente tem que entender, eu vou pegar de um país desenvolvido primeiro, tá? Isso aqui é de um país pirâmide etária, Atlas, socioeconômico do Rio Grande do Sul. Vamos considerar que, não sei se do Rio Grande do Sul ou não, a gente tem que olhar, se for de um país, né? A gente tem que olhar o que a gente chama de corpo, o que a gente chama de base e o que a gente chama de topo de uma pirâmide etária. A gente considera idosos de 65 para cima, tá? Então, você vê que aqui de 65 a 69 anos seria a galera que a gente chamaria de idosos, tá? O que significa que o topo é essa galera inteira. E essa galera inteira a gente chama de topo de uma pirâmide. Beleza. Entendeu qual que é o topo de uma pirâmide? Ó, aqui, se você fazer uma linha reta, essa aqui, tá? Topo de uma pirâmide etária. Aí a gente vai pro corpo e pra base. Muita gente considera que a gente considera adultos acima de 18 anos, mas aqui a gente considera adultos acima de 25 anos, tá? Que adultos acima de 25 anos equivale a todo esse pedação aqui, que é o maior pedaço que a gente chama de corpo ou meio, tá? Corpo ou meio. Só sobrou até os 20 anos, que a gente chama de base. E é toda essa parte aqui de baixo. Vamos ter que entender o seguinte. Aqui a gente tem a galera que tá marcando como feminino e como masculino. O feminino tá de vermelho, o masculino está de azul no lado direito. E a gente tem aqui... a gente não tem porcentagem, está em 1000 habitantes, né? Mas normalmente a gente pode ter em porcentagem também. Essa pirâmide etária, ela mostra um país subdesenvolvido. E como que a gente interpreta isso? A base, ela é a maior de todas, o que indica alta natalidade. Muita gente nascendo. Por que que isso é um problema? E por que que isso seria uma das coisas que leva a gente a entender que é subdesenvolvido? Primeira coisa que a gente pode considerar é a falta de acesso à informação. Como assim? A gente tem falta de acesso sobre o uso de contraceptivo, né, como a camisinha anticoncepcional. E então tem a galera ali está tendo filhos. Então, alta natalidade pode indicar falta de acesso à informação. Agora, o topo, o meio ali, a gente não tem muito o que analisar a não ser isso aqui. Se for uma escada subindo, por exemplo, começa largo e vai estreitando, significa que a expectativa de vida é baixa, mas a gente não determina por causa desse fator, não. É um dos fatores que leva a baixa expectativa de vida, mas normalmente, quando a gente tem essa galera indo diminuindo assim, significa que, aqui, com 30 a 34 anos, tá aqui na faixa dos 250 mil habitantes. 55 a 59 anos, passando aqui, tá na faixa dos 130 mil habitantes. A galera tá morrendo. Então, ou seja, a baixa expectativa de vida. Agora, mas isso a gente não analisa. A gente analisa o meio para mão de obra. Por exemplo, a galera que está no sistema ativo de trabalho é a galera adulta. Então, esse corpo aqui, se esse corpo tá abaixando, tá ficando menor, significa que a galera tá falecendo rápido. E se essa galera for economicamente ativa no sistema de trabalho, pode indicar falta de mão de obra. Ou seja, a gente tem que olhar o topo para saber a expectativa de vida. Olhando o topo, olha isso aqui. O topo, ele é muito pequeno. Ele tá fechando uma pirâmide assim, triangular. Se ela tá fechando uma pirâmide triangular, a gente tem alta mortalidade. Alta mortalidade. Ou seja, falta de acesso à saúde. Por exemplo. E mais natalidade mais mortalidade forma um país subdesenvolvido. Outro fator que a gente aumentou aqui, expectativa de vida, baixa expectativa de vida. Por que baixa expectativa de vida? Se a gente tem uma mortalidade alta, como que a gente espera que uma pessoa viva 100 anos? Porque olha a galera de 80 anos ou mais,
como a pirâmide aqui, ó, chega aqui nos 90 milhões. Enquanto aqui, da galera de 5 a 9 anos, a gente tem 450 mil habitantes. Mil não, né? Falei milhões sem querer. Olha a diferença. Tá. É assim, rapaziada, que a gente analisa uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido. Logo, vamos fechar. Esse país, ele é subdesenvolvido. Por quê? Alta natalidade. Alta mortalidade. Baixa expectativa de vida. Pronto. Agora vamos dar uma olhada nessa pirâmide aqui. Esta pirâmide aqui eu não sei que país é que fala que é o Brasil, mas vamos dar uma olhada numa pirâmide etária boa aqui. Tipo uma da Europa, por exemplo, né? Aqui, ó. Essa aqui é do Japão, 2005, tá, rapaziada? Presta atenção na pirâmide etária do Japão. O Japão é um país desenvolvido. Se o país subdesenvolvido é assim, o país desenvolvido é totalmente o oposto de um país subdesenvolvido. Primeira coisa que a gente vai analisar, rapaziada. Pega só essa taxa aqui, ó. Aqui tem milhares. Meu, tá? Olha isso aqui. A galera de 20 a 24 anos que compõe o corpo de uma pirâmide. E você vê que bonitinho, porque depois começa a subir. 65 a 69 anos. Que é este aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que perfeição. Aqui é o topo de uma pirâmide, tá? Você vê que o topo, ele tá descendo. Mas se liga só que a gente não prestou atenção. Lá no último, a gente tem que olhar sempre a legenda. Aqui, ó, ele tá falando 95 a 99. E tem gente viva. Lá em 80 tava muito baixo. Então a gente tem uma alta expectativa de vida sim. Baixa natalidade, porque olha a quantidade de gente nascendo, tá achatada, tá? O corpo, esse meio aí, tá da hora, tá nesse formato mais quadrado. E isso compõe um país desenvolvido. Então como que a gente faz a análise e interpretação disso aqui pra prova? A gente pode fazer o seguinte: base, eu vou colocar sempre assim, até 24 anos. E aí eu vou colocar pra vocês. Subdesenvolvida. País subdesenvolvido. Ela a base maior. País desenvolvido. Base menor. Topo da pirâmide. O topo da pirâmide acima de 65 anos. Então, ó, eu vou colocar mais 65 anos, que é a galera idosa. A gente tem que pensar o seguinte, ó, no subdesenvolvido. No subdesenvolvido, temos uma base baixa, base pequena. Você vê que é o oposto, ó. Topo menor. No desenvolvido, topo menor, topo maior, né? Porque tem mais galera vivendo. Então, alta expectativa de vida. Topo maior, tá? E aí o corpo, não vou colocar, mas ele indica
a quantidade da mão de obra, só que isso aqui, né, como tem uns problemas, como a questão da migração, né, da imigração para outros países, isso aí já zoa tudo, a gente perde a nossa ideia. Fechou? Basicamente é isso, tá? O corpo, acho que vocês entenderam que a quantidade ali de pessoas jovens seria a quantidade de pessoas economicamente ativas que poderiam trabalhar. Se a base está diminuindo, menos gente trabalhando. Se está aumentando, mais gente trabalhando. Isso já é fato. Agora a gente vai falar dessas taxas. Aqui a gente já falou da análise da interpretação. Então eu vou falar taxas de cálculo de geografia populacional. Primeiro, taxa de natalidade. Porcentagem de pessoas que nasceram em um ano. Taxa de mortalidade. Porcentagem de pessoas que morreram em um ano. Aí a gente tem a mortalidade infantil. A mortalidade infantil é a galera, né? Oh, meu Deus. É a porcentagem de pessoas com até 12 anos que morreram em um ano. Agora tem um mais complicado, que é a de fecundidade. Ela é um pouquinho diferente da de natalidade, tá? Porcentagem de filhos por mulher. Por exemplo, se uma mulher tem 2 filhos e uma outra mulher tem um filho, só tem elas duas no planeta. Tipo, se eu tô precisando, tem 5 mulheres. Das 5 mulheres, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Primeira mulher tem um filho, a segunda mulher tem 3, a terceira mulher tem 2 filhos, a quarta e a quinta mulher não tem nada. Eu vou fazer uma média, aqui vai dar 5, 6 por 5. Essa é a taxa de natalidade, que seria 1,2, né? 1,2 filhos por mulher. Então 1,2 é a taxa de fecundidade. Então, rapaziada, considerando tudo que foi passado, é isso. Então, por enquanto, a gente já tem esse inteiro de ciências feito, história, e agora terminamos geografia. Rapaziada, muito obrigado pela atenção de vocês, e amanhã a gente termina com português e umas teorias aí, que essas de física, química e matemática, se for necessário, porque física e química são matérias que foram apresentadas agora no nono ano, com esse conteúdo sendo do nono ano. Então eu não acho que por enquanto teria necessidade de revisar, mas eu vou fazer essa aula também. Já química também é muito teórico, então
é muita decoreba, porque física seriam mais exercícios. Português, por ser uma matéria já do ano passado que vai cair, e uma matéria do começo desse ano, eu achei importante a gente fazer isso também. Matemática, eu vou só recapitular como que faz alguns cálculos, algumas teorias, mas eu acho que isso não tem necessidade também, rapaziada. Quem tem dúvida sobre função afim, conjunto e imagem, seno, cosseno e tangente, já tem um vídeo meu que eu dei aulas para P3, tá? Lembrando que isso não é algo que, pelo jeito que tá aqui, vai cair. Então, eu vou gravar pra vocês, tá, rapaziada? As aulas de português amanhã. E aí a gente termina esse nosso aulão aí pra prova de bolsa. Seja em limite, qualquer dúvida, é só mandar um e-mail. É isso, rapaziada. Tamo junto e até amanhã.